Nessa semana, a SUSEP divulgou os números consolidados do mercado de seguros. E nesse vídeo eu vou comentar sobre os números do seguro J&O, que surpreendeu bastante, dessa vez negativamente. Mas antes de qualquer coisa, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva para que você possa assistir e acompanhar todos os vídeos que são lançados. Eu só falo sobre seguro e seguro de RC. E ativa também o sininho de notificações para você ser avisado toda vez que entrar um vídeo novo. Se for do seu interesse, você assiste. E antes de qualquer coisa, já dá o curtir nesse vídeo, que essa é a sua forma de me ajudar na divulgação do meu trabalho, porque o YouTube vê o número de curtidas versus o número de pessoas que estão assistindo, e aí ele distribui e sugere para outras pessoas também. Meu nome é Tabata, sou especialista em seguros de RC, sou uma advogada especialista, né, nos ramos de RC, J&O, RC profissional, RC geral, obras, prestações, enfim. E nesse vídeo eu vou comentar contigo sobre o mercado de seguros de J&O, né, nesse ano que fechou, de 2023, o que a gente pode extrair das informações que foram divulgadas pela SUSEP. Primeiro ponto, o J&O caiu, né? É a primeira vez desde que eu comecei a trabalhar com esse ramo, né? Há mais de 10 anos que eu vejo o J&O caindo, né? Ou seja, diminuindo em volume de prêmio. Todos os anos ele crescia, ele normalmente crescia acima da média do mercado, né? Ele crescia sempre 2 dígitos pelo menos, por vários anos cresceu mais de 20%. E o ano passado, né, de 2021 para 2022, tinha sido o primeiro ano que o crescimento dele não tinha sido tão significativo, né? Tinha crescido, salvo engano, só 4%. Já foi aí um marco, né, que o J&O já estava dando sinais de que alguma coisa estava estranha. E esse ano, de 1,2 bilhões de faturamento em 2022, ele caiu para 1 bilhão e 75 milhões de faturamento, né? Isso é um mau sinal, é sinal que as seguradoras estão saindo do mercado, é sinal que o risco tá ruim, é sinal que os segurados não estão conseguindo contratar. Não é nada disso, né? As causas aqui são um pouquinho diferentes, tá? O seguro J&O, se a gente for observar, ele tem uma concentração muito alta em poucas companhias. Foi uma característica desde o início do mercado e segue assim. Então, se a gente pegar as 3 maiores, elas têm quase 60% de mercado, que são Chubb, AIG e Zurich, né? Para vocês terem uma noção, somando essas 3, a gente vai ter um valor de 600 milhões de mercado. Acabei de falar que o J&O é um bi, então tem uma concentração muito grande. Por que essa concentração acontece? Porque nós temos várias apólices no mercado que pagam um volume muito alto de prêmio, principalmente das empresas públicas que contratam seguro J&O, Petrobras, Eletrobras e várias outras, e também das empresas que são listadas em bolsa ou instituições financeiras, né, grandes instituições financeiras, pagam aí na casa de milhões de prêmio por apólice. Então, quem tem 5, 10 apólices dessas empresas acaba já fazendo um baita volume de prêmio, né? E aí entra muito ganhar licitações, ter capacidade, né? Aí a seguradora precisa ter uma capacidade de limite ou ter um contrato ali por trás, facultativo, que dê capacidade para participar daquele edital. No caso das empresas privadas, é normal elas renovarem na mesma companhia, até porque é a base de reclamação, tem uma série de implicações você ficar trocando de seguradora. Então, por isso que é bem difícil de mudar esse cenário. Às vezes a gente vê alguma mudança brusca, né, de uma seguradora que estava em 10º e passa a ser 5º, porque ela ganha algumas licitações, ela consegue capacidade, etc. E ela acaba deslanchando aí no número, né? Bom, mas o que eu falei, tudo isso até agora não explicou o porquê da queda, né? Vamos lá. A gente tá falando aí de uma queda de 15% de mercado. Uma coisa que eu tenho ouvido dos corretores que trabalham com J&O é que teve uma redução grande de taxa, né? Então, todo ano entram novos players, novas seguradoras querendo atuar no seguro J&O, e isso faz com que quem entre cobre prêmios menores, né? Ou quem quer ganhar mercado, às vezes já está um tempo no mercado, mas tem uma meta ambiciosa de crescimento no seguro J&O, acabe oferecendo propostas com prêmios bem menores do que essa companhia tem, por exemplo, na seguradora atual. E aí é difícil você justificar para o cliente que, olha, melhor você continuar pagando 100 mil ao invés de pagar 80,
né, e etc, etc, etc. O corretor, até é muito importante ele ter esse papel de orientar o cliente a manter na mesma seguradora, explicar que essa redução é prejudicial para o mercado, que ela não se sustenta, que daqui a pouco essa seguradora que está cobrando 80 vai cobrar 120, porque ela vai começar a ter sinistro e etc. Mas a gente sabe que no mundo real existe concorrência também entre os corretores. Então, se o corretor às vezes não oferece uma proposta menor, né, essa opção de seguradora que está com prêmio abaixo, outro pode oferecer e aí o cliente achar que o corretor dele estava querendo ganhar muito em cima dele, enfim, né, ver isso com maus olhos e acabar trocando de corretor. Então, o assunto é um pouquinho mais complexo, né, não é tão simples assim. Mas, infelizmente, isso está acontecendo e se a gente pegar o bolo, né, dos prêmios e aplicar um desconto de 15%, 20% nas renovações, a gente já tem essa queda de mercado, concorda? Que foi 15%. Então, digamos que não entrou nenhum seguro novo. A gente pega só os seguros que a gente tem em 2022, quando vão renovar para 2023, é aplicado um desconto, né? Essas seguradoras que querem ganhar a conta, dão um desconto às vezes de 30%, 40%, 50% no prêmio, levam a conta, aí claro, tem aqueles que mantêm, tem aqueles que não recebem desconto, etc. E isso acaba dando uma desequilibrada no mercado e essa situação por si só já diminui o volume do bolo, né? A gente tinha um bolo desse tamanho, estão dando desconto e aí diminui um pouquinho. Então precisaria entrar novos contratantes, novos segurados só para equilibrar essa conta. Isso acontece em todos os ramos, tá? Quando um ramo estagnou, né, ele manteve praticamente, não significa que não entrou segurados novos. Sim, significa que entrou vários novos, porque sempre tem essa briga, essa concorrência que acaba dando desconto nas renovações. Então, quando a gente vê que um mercado estagnou, entraram apólices novas, né? Então, um dos fatores, com certeza é esse, a redução das taxas, né, dessa concorrência das seguradoras pela briga dos clientes, porque o seguro D&O é um seguro que demora muito para dar sinistro. São poucas as empresas que dão o sinistro, né, os gestores. Quando dá um sinistro é uma situação caótica. Veja o caso aí das lojas americanas, né, do ano passado. Mas enquanto nenhuma dá um super sinistro, então as seguradoras veem o D&O como um seguro tranquilo, né, que dá para ser agressivo, dá para aplicar taxas baixas, principalmente quando a gente fala de empresas de perfil pequeno e médio e que não prestam serviço público, né? Então por isso que tem essa briga aí tão grande por prêmio. Outra situação, falando em serviço público, tem algumas licitações que às vezes eles fazem valendo por 2 anos, né? Então a seguradora recebe o prêmio, dilui por aqueles 2 anos, tem 2 anos de vigência, é um contrato especial, que normalmente a vigência do seguro é 1 ano, e aí entra um volume de prêmio muito alto em 1 ano e no ano seguinte não entra esse mesmo volume de prêmio. E isso que eu tô falando pode ser de 50 milhões, 100 milhões, então dá um impacto, né? Vamos combinar que se caiu 200 milhões o número de prêmio do mercado, pode ter uma parcela aí dessa característica de prêmio que acontece também. E além disso, a seguradora, as empresas, aliás, que acabam reduzindo de repente o limite para poder reduzir um pouco o prêmio, empresas que não estão numa situação financeira tão boa, que às vezes pagavam, sei lá, 3, 4 milhões de prêmio para ter 200 milhões de cobertura e de repente reduz para 100 e diminui o prêmio. Então isso também pode ser um fator. E várias coisas vão acontecendo, mas não é um sinal negativo para o seguro D&O. Pelo contrário, a gente continua tendo muitas seguradoras trabalhando nesse mercado. Sempre aparece, nunca encolhe o número de seguradoras, pelo contrário, desde que entrei nessa área, só aumenta o número de players, né? A única seguradora que eu vi entrar e sair do D&O foi a Porto Seguro, que ficou pouco tempo, né? Ela ainda aparece no ranking, mas em abril ou maio de 2023, não lembro agora, ela anunciou que não ia continuar na operação do seguro D&O, né? Foi a primeira vez que eu vi isso acontecer, porque de fato o seguro D&O não costuma ser um seguro que tem uma sinistralidade, uma severidade por muito tempo. Você pode até ter 1 ano que teve sinistro muito intenso, mas isso não é muito comum, tá? Falando sobre o sinistro, né, aqui o gráfico para vocês do crescimento de prêmio dos últimos 5 anos, vejam que tava assim, aí estagnou um pouquinho ano passado e agora começou a cair, e o sinistro já tem uma volatilidade maior, né, veja que tava assim, desceu, subiu, né, e o ano passado, em 2023, aliás, 2022,
o sinistro estava quase que todo concentrado na Zurich. Se a gente pega o número de sinistro do mercado, o sinistro total de 2022 estava 585 milhões. Só na Zurich tinha 474 milhões. A Zurich é uma das seguradoras que diminuiu, né, em volume de prêmio esse ano. Foi para 151 milhões em 2023, ela tinha 187 em 2022. E a Zurich é a seguradora aqui que tem mais justificativas para ter essa redução. Provavelmente ela deve ter alterado ali os critérios de subscrição dela, afinal de contas ela estava com uma sinistralidade extremamente alta. Então é normal que uma seguradora, quando tem uma sinistralidade muito alta, revise, né, o guia de subscrição dela e acabe aumentando as taxas ou sendo mais restritiva com a aceitação de alguns riscos, o que faz com que ela perca algumas renovações ou ainda não seja competitiva no ganho de alguns seguros novos, né? Então a Zurich está até justificado. Falando da primeira colocada, que é a Chubb, que tá nesses últimos 5 anos, ela é líder de mercado, né, no seguro D&O, e ela também é líder porque ela é a junção de 3 seguradoras, né, vale lembrar que é a Itaú Seguros, a Ace e a Chubb. E aí a Ace comprou todo mundo e seguiu com o nome, né, com a marca Chubb. Então, desde que ela comprou, ela ficou na liderança e segue até então. A Chubb também caiu bastante em volume de prêmio, ela teve uma redução de 23%, né? Tinha 371 milhões e fechou 2023 com 285 milhões, mas ainda assim tá bem longe da segunda colocada, né? Quando a gente pega aqui o gráfico das seguradoras, a gente vê que a linha dela aqui flutua bem acima das demais, né? Da segunda para baixo tem ali uma troca de posições, mas na primeira colocação a Chubb segue há muito tempo ali isolada, sem ser incomodada pela segunda colocada. Esse ano a gente teve uma troca na segunda colocação, né? A IG cresceu bastante, né? Do quarto ela subiu para vice-liderança. Ela cresceu 12%, se não me engano, é isso, 12%. E ela tinha 185 milhões. E agora foi para 163 milhões. O ano passado, a maior queda, né, em valor absoluto, de 214 milhões, ela caiu para 90, né, e agora está na 4ª posição. A Tóquio, eu não sei se foi uma conta grande, uma licitação, de repente, que ela perdeu. Eu não sei se foi uma emissão grande que ela fez no ano passado, porque ela teve esse movimento, né, de crescer bastante em 2022, né. Quando a gente fala ano passado, na verdade, é ano retrasado, né, porque é sempre o exercício anterior que a gente comenta. Então, a Tóquio teve essa queda brusca. Não dá, como eu falei que no D&O tem apólices de prêmio muito alto, então dá pra gente saber se foi uma única apólice ou se foi uma decisão macro da companhia que fez ela perder uma série de renovações. A gente não consegue saber, né? Se você sabe, se você trabalha com a Tóquio, comenta aqui nesse vídeo o que você acha que aconteceu com a Tóquio, tá? Então, a Zurich tá na 3ª posição, apesar dos pesares, ela manteve a 3ª posição dela. A Zurich é uma seguradora bem conhecida pelo seguro D&O há muito tempo, há mais de 15 anos. Eu lembro que quando eu trabalhava na Itaú Seguros, elas disputavam quem que era líder de mercado em linhas financeiras, né? Tinha essa rixa ali. E aí depois o mercado acabou mudando aí a composição das seguradoras e acabou essa disputa entre as duas, né? A CAD se manteve na 5ª posição, né? Com 74, agora 75 milhões, com pequeno crescimento. Vem logo na sequência pela Star, que também cresceu um pouquinho, né? De 40 para 49 milhões. A Cover, gente, foi a seguradora que mais cresceu em percentual, 459%. Ela tinha, em 2022, 8 milhões de volume de prêmio, 8 milhões, e agora está com 47 milhões, de 8 para 47. Então, o maior destaque positivo aí do ano de 2023 em termos de crescimento foi a Cover. Você trabalha com a Cover, você percebeu alguma mudança? As taxas dela estão melhores, eles estão com uma atuação mais comercial. O que você sentiu para impactar em tanto esse crescimento? Porque não é possível, você trabalha com seguro de D&O, você deve ter percebido alguma coisa da Cover, né? A ESE também cresceu consideravelmente, 38%, né? Tá com 32 milhões. Ela tinha emitido 23 em 2022, ela cresceu da 10ª para a 8ª posição. A AXA também cresceu bastante, né, de 20 para 31 milhões, e agora ela consolidou os números. Antes ela tinha a AXA XL e a AXA, agora é só a AXA nesse resultado de 2023. Mas mesmo somados AXA e AXA XL, esse ano ela teve um crescimento, tá? E a Liberty continua entre as 10 maiores, mas ela caiu posições
de 39 ela caiu para 29 milhões em emissão, tá? O sinistro esse ano do J&O melhorou bastante também, né? Como a gente viu no gráfico, caiu de 500 e tantos, né? De meio bilhão para 71 milhões, então tá bem mais tranquilo, tá uma carteira super saudável, mas como vocês veem, ao longo dos anos isso oscila. E se a gente aumentar o período desse gráfico, vocês vão ver que essa linha tem a mesma tendência. Não é que em 2022 e 2020 a sinistralidade foi alta, não, a gente tem há vários anos que a sinistralidade é alta, cai, sobe, cai. Então, é comum, é uma característica desse produto. Por isso que as seguradoras que estão sendo muito agressivas nesse prêmio para ganhar mercado tem que tomar cuidado. O sinistro do J&O não acontece com tanta frequência, mas ele acontece, né? E não é várias apólices que têm severidade, mas uma ou outra também tem. Então, cuidado, né? Uma hora a conta vem. E é isso que o corretor deve tomar cuidado quando muda de seguradora, né? Então, primeiro que tem a questão dos produtos, e eu até tenho uma especialização só em J&O lá dentro do Venda Seguro, né? Se você trabalha com seguro J&O, se você quer entender as diferenças, porque assim, as condições gerais do J&O fazem muita diferença entre as companhias. Se a gente pegar, por exemplo, a cobertura de penhor online, tem seguradora que não cobre nada, né? Dentro da penhor online. Todo mundo cobre penhor online, mas tem seguradora que ele tem que comprovar que tá passando fome para usar a cobertura, não basta o bloqueio. Tem seguradora que não. E cuidado, entre essas maiores tem boas e tem ruins, né? Então, tudo isso você consegue ver lá no aplicativo no Melhor Produto, dentro da plataforma. Você consegue também ver nas aulas. Eu fiz uma aula melhores e piores no J&O dentro dessas 10 maiores, né, analisando. E dentre essas, tem 3 que tem um produto horrível, horrível. Deus me livre se você estiver contratando justamente com essas seguradoras. Na hora do sinistro vai ter uma surpresa bem desagradável. Então tem tudo lá no Venda Seguro. Vou deixar no link desse vídeo também para você acessar a página, ter mais informações e contratar e se especializar nesse ramo, tá bom? E antes de falar das demais seguradoras, por que que eu falo que o seguro J&O é um seguro bacana de você trabalhar? Não é um sinal negativo esse número de mercado, pelo contrário, é positivo. Porque a sinistralidade está baixa, então o volume de prêmio não está diminuindo porque as seguradoras estão recuando porque a sinistralidade está alta. Não, o volume de prêmio está diminuindo provavelmente por conta da baixa nos descontos, na briga, né? É muita seguradora para pouco segurado, então acaba caindo o preço, né? Lei da oferta e da procura. Tem a questão das empresas públicas e tem a questão das empresas que pagam maiores prêmios. Mas as empresas pequenas e médias continuam sem conhecer o seguro J&O, continuam não protegendo seus administradores, não sabendo como o investimento é baixo, como vale a pena. E é um seguro que quando você vende, você fideliza, você fortalece o relacionamento com quem mais importa na empresa na hora que a gente está falando de contratação, que são os diretores. Então, quando você entra numa empresa por meio do seguro J&O, depois fica muito mais fácil se você quiser vender o vida coletivo, frota, o auto dos executivos, o patrimonial da empresa, enfim. Porque ali você sai da área de compras e vai direto com os diretores. Então, por isso que é muito importante vender o seguro J&O para os clientes que você já tem, porque se você não fizer isso, outro corretor pode fazer, aí o cliente hoje que você tem o frota, o garantia, enfim, vai lá, outro corretor fala sobre o J&O, fortalece, cria esse relacionamento com os administradores e você perde todas as suas contas. Então o J&O, ele não é só uma estratégia de entrada nas empresas, é uma estratégia de consolidação do seu relacionamento, de proteção, de blindagem aí do seu cliente para que você não deixe a porta aberta para que outro venha e leve, porque na hora que ele tiver conhecimento desse seguro, ele fala, como assim meu corretor nunca falou disso? Eu tenho tudo isso à disposição e ninguém nunca me avisou. Ah, Tabata, mas eu não sei exatamente o que cobre, quais são os riscos administradores, quando eu vou falar, o diretor jurídico faz pergunta, eu não sei responder, não me sinto seguro. Lá no Venda Seguro também tem aula explicando quais são os riscos de empresas pequenas, como quebrar as principais objeções. Tem um manualzinho lá, objeção tal, o que você vai responder? Objeção tal, o que você vai responder? Então tem tudo pronto, mastigadinho. Tenho certeza que com 3 aulas, lá tem mais de 30 horas, mas com as 3 primeiras aulas da maratona do J&O, você já consegue fazer as visitas e vender o seguro J&O para os seus clientes, tá? Então o seguro J&O é uma grande oportunidade de mercado, porque a maioria das empresas ainda não tem
esse seguro e você já tem essas empresas na sua carteira em outros ramos, é só você chegar lá e contratar. Os requisitos que normalmente as seguradoras exigem é ter no mínimo ou 1 milhão de faturamento, ou 1 milhão de capital social, mas você tem essas informações porque são informações que normalmente as seguradoras solicitam nos outros ramos também, então você consegue fazer esse filtro e ir direto nessas companhias, né? Bom, agora falando sobre as outras seguradoras, né? A gente tem a Fator, que teve uma queda aqui também, né, com 24 milhões. Deixa eu falar aqui sobre os principais destaques, né? A Allianz teve um crescimento bacana de 54%, atingiu 17 milhões, sendo que ela tinha feito 11 em 2022, então a Allianz teve um crescimento bem bacana. A Fairfax também cresceu 24%. E o BMG iniciou, né, em 2022, cresceu também bastante, 428%. Ah, mas por que deu tanto destaque para a Cover e não tanto para o BMG, se os dois cresceram 400%? É que o BMG, antes, gente, tinha um número de 300 mil de prêmio. Então, assim, quando você é muito pequenininho, em valor relativo, né, em percentual, fica muito fácil você crescer, né, dessa forma. Agora, a Cover já tinha 8 milhões, foi para 40, né? Então, realmente, é uma coisa mais significativa, mas de qualquer forma merece sim um destaque porque conseguiu fechar o ano de 2023 em 2 milhões e 78 mil em volume de prêmio. A Porto tá com 1 milhão, né, tá encerrando a carteira, então reduziu. A Generali, que também já ficou entre as 10, né, em outros anos, tá só com 2 milhões e 800. Deixa eu ver o que é mais de destaque. No sinistro, as seguradoras em sinistralidade estão ok, né? Quem tem mais sinistro aqui, a Chubb está com 40 milhões, mas também ela tem 285 milhões de volume de prêmio, então está proporcional, a sinistralidade está boa. A Zurich está com 13 milhões, mas é 151 milhões de volume de prêmio. A IG4 versus 163 milhões. Então aqui quem está proporcionalmente com uma sinistralidade maior é a Liberty, porque dentro de 29 milhões ela tá com 6, mas ainda assim é saudável, tá, gente? Então, as outras seguradoras menores, nenhuma tá com uma sinistralidade aqui, nossa, meu Deus. Então, o seguro de A&O teve essa queda, eu espero que no próximo ano, né, quando a gente for analisar os números de 2024, essa tendência não continue, né? Eu espero que tenha certa responsabilidade das seguradoras, principalmente as que querem ganhar mercado, os corretores que têm um relacionamento mais forte com os clientes, explica essa questão, né, que não é bacana ficar trocando de seguradora, que hoje a seguradora que tá com uma taxa bem menor, depois ela vai subir porque não é sustentável. E aí vai dando a mesma, ele corre o risco de perder cobertura se ele fica trocando de seguradora, porque tem a questão do fato conhecido, né, que também tem aula que eu explico mais sobre isso. Então eu falo que o seguro J&O, que é um seguro à base de reclamação, é como se fosse um casamento, você tem que escolher uma seguradora e ficar com ela. Num casamento eventualmente tem divórcio? Sim, mas não é a regra, é a exceção. A mesma coisa aqui quando a gente está falando de seguro J&O. O divórcio, a troca de seguradora não pode ser a regra, não, tem que ser a exceção, né? E é o que eu vejo aí no dia a dia do mercado, é que tem sido a regra. Não é igual seguro alto, gente, que hoje tá mais barato aqui, eu vou trocar ali e não tem problema. Não, tem muito problema porque tem o tal do fato conhecido e nessa mudança pode gerar complicação, ok? E antes de sair, não esquece de deixar o seu curtir por YouTube e me ajudar na divulgação.